E sejam bem-vindos mais uma vez ao D20 na Mesa, podcast que não tem compromisso em nada, em merda nenhuma, não sei falar sobre RPG de uma maneira muito porca. E segunda temporada aí, vai ser constante? Não sei. Tem assunto para outro vídeo? Tem. Aí, mas o quanto que vai sair é um mistério. Vamos deixar no dado, é um mistério. A segunda temporada demorou 2 anos pra aparecer aí, tá? A terceira vai demorar 3 e assim sucessivamente. Sucessivamente. Estamos Caralho, aqui... a 15ª temporada vai ser foda, velho. Caralho! Estamos aqui mais uma vez com nossos convidados. Queria pedir uma única palma pra eles. Se apresentem aí. De novo. Oi, eu sou o Matheus, eu sou mestre de RPG faz tempo e eu nunca morri. Oi, eu sou o Thiago, sou um jogador de RPG e eu nunca morri, mas eu já deitei. Eu sou um jogador de RPG, eu nunca morri e quem disser que viu mentiu. Eu sou o Vitral, jogo RPG há vários anos aí e eu sempre morro. E como vocês puderam entender aí, nosso assunto de hoje é morte no RPG, música de medo. O que é e o que representa a morte no RPG pra gente? Queria começar aqui soltando, né? Por que a gente morre? Por que a gente morre? A gente morre porque é ruindade, né? Vou soltar. Ruindade. Realmente é ruindade. Morreu por ruindade é ruim. É isso aí. Morreu é ruim. Depende também de que é ruim, né? Você pode ser ruim de um jeito de skill issue. Você não sabe jogar. Você é ruim, você é malvado. O seu mestre é ruim, skill issue, ou ele é malvado também. Tem essa situação aí. Ou pode ser os dois ao mesmo tempo. Pode ser todos ao mesmo tempo. Você é horrível, seu mestre é ruim, ele não sabe jogar, ele te odeia. Ele quer te balear se ele te encontrar na rua. Pode ser várias coisas. Às vezes tem aquela questão de você não ser ruim, mas ser burro. E a morte Então... também ela pode ser vista de várias maneiras diferentes dentro de uma mesa, né? Por exemplo, quando você vai escolher um personagem, a gente pensa muito assim, pô, eu não quero pegar o humano porque o humano só vive 70 anos. Né? Caralho, true. Você não pega, você fala, pô, mas o meu personagem não vai jogar, eu não vou jogar por 70 anos, tá ligado? Mas você pensa que o seu personagem ele tem que durar bastante, pro heroísmo dele durar bastante, né? Além disso, também a história dos heróis que vieram antes de nós é importante, a história, o legado que a gente vai deixar é importante, isso tudo tá relacionado com o ciclo de vida, né? Então, não só a morte como mecânica, mas a morte como narrativa é importante no RPG. Eu particularmente nunca fiz. Quando eu vou fazer alguma classe, quando eu penso humano, é a primeira coisa que me tira do humano, né? Que mano, eu morro mó rápido. Nunca dura, mas, pô, sempre você fica com aquela parada do, pô, não quero que ele morra, quero que ele fique velho. Ou tipo, pra gente, né, que joga numa mesa que, tipo, que. Como é que eu posso falar? A gente joga várias vezes no mesmo mundo, no mesmo cenário, então. Tem o fato de a gente talvez veja nosso boneco futuramente em alguma outra coisa, então você quer que ele esteja muito tempo, você quer que ele seja lembrado, né? Ninguém vai querer ver o boneco morto. E é legal ver o boneco outras vezes aparecendo na aventura. Cara, e tal. E não só isso, é muito maneiro você pegar, tipo, uma raça que vive 170 anos, 300 anos, por exemplo, e você já botar você sendo velho ali, mais ou menos, tá ligado? Tipo, você vive 400 anos, você tem, tipo, 250, tá ligado? E você tem uma história antes disso, antes de você virar aventureiro, tá ligado? Você tem uma história, você teve família, você viveu coisas, tá ligado? Tem sempre o caso da pessoa que pega elfo que vive 700 anos e faz o boneco com 15. É o elfo adolescente, né? O clássico destrói completamente a raça do boneco. O elfo de 700, botei 20 aqui porque... Tá ligado, né, mano? O adulto nos 15 ali. Tá. Acabou de aprender a andar, mas tá já aí. Tá indo pra xincha. O foco, eu acho que o mais comum de ocorrer a morte é num combate, né? É o que geralmente matada. Vai acontecer as maiorias das mortes, né? Dificilmente você vai ter uma morte morrida no RPG, geralmente é morte matada. Ou sei lá, por algum recurso que não seja um combate, sei lá, tipo envenenamento, foi envenenado. Ou desafiar a morte pra cumprir um objetivo simples, tipo pular um buraco, né? Eu ia falar exatamente, velho. O buraco é um dos maiores caçadores de óbito da face da Terra, no RPG. A gravidade é o maior assassino que tem no Eu sei bem. RPG.
A gravidade nossa, a gente já perdeu muito personagem pra gravidade, mais do que a gente gostaria de admitir. Meu primeiro personagem foi perdido pra gravidade. Não, meu primeiro personagem não. O primeiro personagem que morreu foi pra gravidade. Teve um caso recente de morte envolvendo a gravidade, que foi o caso da mantícora caindo na cabeça de alguém e o personagem virando Geleia. geleia. Mas a gravidade é um recurso assassino, assim, no RPG. Matador. Se você voa, moleque, você já provavelmente já diminuiu 50% de chance de você morrer dos motivos pra porque morrer. se você parar de voar, você morre. Mas também, cara, isso acontece bastante. Eu acho incrível que a gravidade é um recurso muito bom pra matar os outros em qualquer âmbito, não só dentro do RPG, tá ligado? Tipo, qualquer outro âmbito, a gravidade é um problema muito grande. É o ritmo do Calma, Rio de Janeiro. Thiago, não se entrega, Thiago, não se entrega. O ritmo do Rio de Janeiro. Não pode, não. A gente tá gravando, Thiago, não se entrega. Isso aqui vai sair público, viu, pai? Mas eu acho assim que a gravidade e a combinação de recurso que mata e o medo da morte faz com que a mecânica fique mais emocionante, assim. Então, assim, acontece... A gente lembra do caso... A gente tem muitos casinhos de morte envolvendo a gravidade, mas tem o caso da coruja kamikaze também. Sim. E é um ótimo recurso de matar os outros. Sim, os bichos despencando na cabeça dos inimigos e matando eles. Mas também tem o caso do personagem que castou fly 30 feet pra cima e caiu, né? Raiz e Lila. Essa nunca vou Não esquecer. vou nem comentar as duas situações de quem era o personagem, né? Vou me omitir. Tá aí alguém que sabe usar bastante a gravidade também não sabe. Aprendeu bastante. Aprendeu. O Raiz voou para que as corujas pudessem cair no futuro. Ele entendeu a verdade. Mas aí contextualizando pra quem não sabe, né? Porque é meio que interno, o Raiz era um personagem meu, que ele era um feiticeiro da magia selvagem, que durante o primeiro combate, nível 1, ele usou uma magia lá e trocou a magia selvagem, ele ganhou, era levitar, não lembro, era telecinese, eu não lembro agora, é um bagulho que fazia voar. Era fly. E aí, ele foi um dos meus primeiros personagens, então eu não sabia jogar RPG direito, e eu pensei que se eu voasse pra cima, seria mais difícil de me acertar. E acabou que foi. Só que aí o cara acertou de todo jeito. E ele caiu e morreu. Instantâneo, sem deitar. É que se eu não me engano, tava de noite, você voou, só que tinha um problema que você tava brilhando por algum motivo. Deram um Mubin. Não, Mubin não, na real, ele tava brilhando. Era magia selvagem também. Eu tava brilhando. Ele tava brilhando e aí fez ficar mais fácil de acertar. Acertou, ele perdeu a concentração na magia e caiu. E aí, ele virou uma pinhata. Como ele tava nível 1, ele caiu e morreu instantâneo. O nível 1 resolveu o problema. O bom é que muita vida, né? O bom é que ele era adolescente. Aí ele não precisou passar pelas fases difíceis da vida adulta, né? Exatamente. Graças a Deus. Morreu. Uma das vantagens de morrer aí é você superar os problemas do tempo. E aí, um resumão, a morte dele ocasionou na destruição da guilda que teve lá e, enfim, outro 500. Fica para outro podcast. E as corujas kamikaze foi justamente usar a mecânica de gravidade para elas voarem o mais alto possível e se jogarem em cima dos outros inimigos para matarem eles com o corpo delas desfalecido da queda. Conjurar animais, né? Conjurar animais. Não era um coruja de verdade, Ibama. Não eram corujas de verdade. Assim, os feéricos que viraram essas corujas aí estão putos até hoje, mas... aí é com eles. Aí é com eles, cada um seu problema. Mas é isso. Então, assim, a morte por gravidade é um negócio que acontece muito com frequência, assim, nas nossas mesas, porque a gente não perdoa, não. A gente não tem esse negócio, não. E não tem como falar de morte também sem falar do nível da morte, que é o nível 1, né? Nível 1 é o nível assassino. O nível assassino demais. Eu acabei de lembrar de um negócio que... O Vitral, ele tem um negócio com gravidade, né? Sempre. Tem morro. Também teve um acontecimento que a gente pulou do morro, né, Matheus? Foi. O Matheus quase foi de arrasto nesse dia, velho.
Não, eu não ia morrer, mas eu não Ia deitar, pelo menos, ia deitar, se mas fosse o D10. então, mas foi a gravidade mais uma vez. Meu personagem se jogou do morro porque ele era uma paladina que ela confiava muito no irmão dela, que era o personagem do Thiago. Só que aí o personagem do Thiago tinha fúria, os caralho a quatro, ele se jogou do morro, tomou nenhum dano. A minha personagem se jogou do morro, tomou 40 e pouco de dano e quase caiu. Quase zerou a vida. Graças a Deus. A gravidade aí sendo mais uma vez uma Gravidade arma. é bom demais, velho. Doeu. Isso é massa. Gravidade e uvas elétricas. E Mas você- assim, querendo ou não dá pra. A gente falando aqui, né? Por que pode causar essa morte? A gente não pode tirar do fato que é importante. A gente evitando ou não essa questão do personagem morrer, é importante pro desenvolvimento, né? É importante tanto pra história quanto pro jogador, né? É tanto que é fácil de lembrar. A gente consegue citar aqui as mortes porque elas são ruins, mas são marcantes. Você São os gostar momentos disso? mais marcantes, né? São os momentos mais marcantes. É muito mais. Tipo assim, tem uma aventura maneira. Não é difícil, mas morrer é uma coisa ainda mais difícil de acontecer, geralmente. Então são momentos memoráveis, mas que sejam negativos. Depende um pouco do mestre também, porque tem mestre que o objetivo dele é matar você, né? Sim. De todo jeito possível. Não, mas vamos focar aí na média. Vamos fazer a média, porque. Eu falo que os meus monstros eles estão sempre querendo ganhar porque eles não querem morrer, né? E, tipo, perder no combate geralmente é a morte, né? A menos que eles fujam. Mas, querendo ou não, eu acho que você pensar na morte como sendo só um aspecto mecânico faz com que a mesa seja. O combate seja um negócio meio filme do Vingadores, assim, que você sai batendo em um monte de minions e aí esses minions não tem nome, não tem rosto, eles não têm história e aí é pouco importante, né? Agora quando você pensa no seu personagem, que ele, no momento em que ele executa alguém e essa pessoa tá morrendo de fato, aí isso causa um pouquinho mais de impacto. Tem mais peso, né? E o oposto vale, e o mesmo vale pro personagem também. No momento em que a morte é só um recurso mecânico, em que você pode reverter isso a qualquer momento, o peso da morte ele perde impacto, assim. Então, assim, uma das coisas que eu gosto de fazer é fazer com que ressuscitar, por mais que a gente jogue D&D, que é algo que não é um recurso tão difícil assim você trazer alguém de volta. Tem umas 3 magias diferentes, né? Então, em níveis assim baixos até você consegue um Revivify, por exemplo, que traz o personagem de volta. Mas que reviver seja algo custoso e danoso, assim, né? Você não pode só trazer o personagem de volta e vai ficar por isso mesmo. Porque no momento em que ele revive, o impacto que teve no fato dele ter morrido, ele perde um pouco desse valor, assim, do valor narrativo da morte do personagem, né? Aí quando a gente já aconteceu, por exemplo, no caso do personagem do Vitral morrer, e ele era praticamente o único personagem que fazia uma tal coisa que era importante pra campanha. Inclusive, eu acho que a gente não teve muitos personagens que... Não teve, só teve esse, né? Personagens que reviveram de verdade. Né? Que reviveu foi o único. É porque justamente a gente não gosta de fazer essa parada de trazer de volta o personagem por motivo X ou Y, mas só pra deixar um contexto de o que aconteceu. Que ele era o escolhido pra algo, um escolhido pra uma coisa X muito mística. E ele morreu. O reino que a gente vivia, no momento que a gente tava jogando, ele era super proibitivo, super restrito com relação à magia. Ainda mais magias que que alteram o curso natural das coisas. E também essas muito fortes, né? E por aí vai. Magias muito poderosas eram super restritas. E a gente teve que ir, falar com o conselho todo de magia, convencer. E só deu certo, provavelmente, porque o mundo já ia acabar. Era na nossa o último arco, né, da nossa mesa, que já acabou. Mas o mundo já ia acabar. Então a gente não foi difícil convencer, mas
Importante comentar que a morte dele foi numa situação em que ele só poderia ser revivido com Ishi. Ele não podia ser revivido com contexto magias normais, tipo Revivify ou qualquer outra coisa. É só por Ishi. E a gente teve que Foi- pedir. A alma dele, o espírito dele foi levado pro nada, basicamente. Aí não tinha como trazer de volta. Então, O Light Yagami do tipo Death isso. Note. Tipo isso. Aí, a única forma de reviver ele era com o Ishi. E, tipo, o Ishi não é uma magia qualquer, né? Não é qualquer mago que tem. Então a gente foi no Conselho de Mistra, que era quem cuidava da polícia de magia que tinha, né? E pedimos uma audiência, e com a audiência eles deixaram. Falaram, beleza, se a gente não fizer, o mundo inteiro vai acabar. Então tá bom, pode fazer. E a gente conseguiu rever ele. Teve consequências, eu acho que fisicamente, né? Teve consequências nele. Acho que por questão de aparência, se eu não me engano. Posso estar falando besteira. Teve Ele consequência mudou na mecânica completamente. do personagem e na personalidade dele um pouco também, porque dentro da lore da ação só se passou um dia. Mas pro personagem ele ficou centenas de anos preso do outro lado. Então não foi algo tão simples assim pra ele voltar a viver. Tanto que quando ele reviveu, ele não sabia mais respirar, não conseguia andar direito, não sabia mais o que era fome, porque ele não sentia isso há muito tempo. Uhum. Pois é. E como a gente tá falando, né? Essa é uma grande importância. Eu acho que querendo ou não, vai agregar à sua mesa. E pros players também. A gente falou bastante da questão da mecânica, mas é uma parte importante para sua construção como jogador. Você entender que aquilo vai acontecer se você não jogar bem. Que aquilo vai acontecer se você não entender o seu limite, né? Porque às vezes nem só jogar bem te salva disso, mas não entender o seu limite também vai dar uma zoada em você com relação a isso. E que vai ser necessário. É completamente necessário a morte para um jogador. Não para uma história, porque tem histórias que não vai ter gente que vai morrer, mas para a construção de uma pessoa como jogador, ela entender que a morte vai acontecer é crucial. Mesmo que não seja dela, né? Mesmo que não seja dela. A morte é um recurso narrativo muito poderoso para deixar de lado, assim. Então ela tem que estar, assim, pelo menos eu acredito que dentro de uma história, ela permeia a história, né? O personagem, você encontrar um personagem que é imortal, entre aspas, até o personagem que é imortal, que ele é super poderoso e tal, ele tem um valor no fato dele não morrer, por exemplo. Então, assim, o seu personagem ele tem que ter medo de morrer. O vilão da história tem que batalhar pela própria vida. O herói da história tem que batalhar pela própria vida. E os outros personagens em volta também. Se você encontrar um grupo de goblins, por exemplo, eles nunca vão lutar até o fim. Porque se eles morrerem, eles vão pro inferno dos goblins lá lutar na guerra em nome de um deus que eles não reconhecem. E aí eles não querem isso. Então eles precisam ter medo da própria morte. Então eles não podem só simplesmente lutar até o fim. Então o personagem se render porque ele tem mais medo de morrer do que medo de você, por exemplo, do que o medo dos personagens, por exemplo. Ou até o fato do personagem lutar até a morte porque ele tem mais medo do que pode acontecer se ele sair dali vivo do que morrer, também é um recurso importante. O ponto é que a morte dentro da história, ela precisa estar presente ali, ela tem que ser o ar que os personagens respiram. Então, assim, o seu personagem, quando ele mata alguém, ele precisa saber que aquela pessoa era alguém que morre, que vai deixar uma história pra trás, essas coisas. Esse tipo de coisa faz com que... Não é uma coisa que dá muito trabalho de você fazer. Mas o momento em que isso se perde, o momento que matar deixa de ser algo, no momento que qualquer ação não tem consequência real, assim, não tem... que as coisas trivial. que as coisas trivializam demais, perde um pouco do impacto daquilo, sabe? Sim. Mas assim, não acho que até os pequenos detalhes com quem você tá matando já agrega bastante naquele sentimento de você matar alguém. Não é uma coisa, é uma criatura. Tipo, brigar com um camponês, ou brigar com um goblin, ou brigar com um gnom, elas vão trazer cargas diferentes de culpa, dependendo do personagem, né? E dependendo do nível de comprometimento que o jogador tiver com
a personalidade do personagem que vão agregar bastante. Um paladino que segue uma divindade qualquer, uma divindade que seja ela Lawful Good, que faça ele ser um paladino Lawful Good, não vai achar maneiro tá matando camponês por aí. E tem vários outros, várias outras formas de ver isso, assim. Tem aquele personagem que ele é o assassinão e, nossa, vou matar todo mundo e não sei o quê. No momento que ele começa a fazer isso, você tira completamente o impacto de alguém morrer, assim. Porque aí, e se isso se leva pro grupo, por exemplo, a gente joga uma mesa que todo mundo é evil. Se todos os personagens começam a matar tudo, ou sempre eles resolvem com a morte alheia, não tem impacto nas coisas. A única morte que interessa é a deles, assim. Uhum. E aí fica uma mesa... O que eu não gosto pro RPG é da ideia de playground, né? Da ideia de que aqui é o lugar que a gente vai descarregar nossas frustrações. Né? Então, assim, o RPG ele tem que ser um momento que você vive uma outra realidade, mas essa realidade tem que ter consequências, tem que ter peso. Regra. Porque aí, sim, a imersão é de verdade. Assim, aí você se sente um personagem dentro de uma história, dentro de um contexto que cresce e evolui com a sua interferência. Porque no momento em que todo mundo morre de graça, qualquer coisa pode ser feita e as consequências não vêm, fica sem emoção, assim. Então você escolher uma raça, por exemplo, pensando na quantidade de tempo que ela vive, é pensar, de certa forma, na morte do personagem. E assim, você... Ah, não, vou escolher um elfo porque o elfo vive 750 anos, sei lá. Então eu não preciso me preocupar com quando ele vai morrer. Legal, tudo bem. Essa é uma ideia interessante porque você tá se importando com o legado que o seu personagem vai deixar. Ou então eu vou criar um humano ou um orc, porque eles vivem pouco, e aí o legado que ele vai deixar em vida é mais importante do que o legado que ele vai deixar em história. Até um adendo nessa questão, né? Que até abrange um pouco da questão da raça. Eu acho que uma coisa que ajudaria as pessoas a pegar mais humano, né, seria entender o contexto da diferença do humano para as outras raças, sabe? Porque eu acho que ninguém entende a diferença entre, assim, um humano e um elfo. Porque você fala assim, qual a diferença do humano e um elfo? O humano é um elfo sem todas as outras coisas legais do elfo. É verdade. É o que as pessoas pensam. Mas, assim... o humano é um personagem de combeiro, geralmente. Só que eu acho que um jeito de ver um humano pra você conseguir diferenciar ele das outras raças é o ímpeto, sabe? O ímpeto da humanidade, o ímpeto do ser humano. Porque ao mesmo tempo que os elfos eles estão lá vivendo 700 anos, eles podem fazer o que eles quiserem, eles podem estudar, ele tem esse tempo para crescer, para treinar. O ser humano ele vive 60, ele tem 7 vezes menos tempo de vida, então ele tá sempre brigando mais forte para poder atingir o que ele quer, ele tá sempre dando muito mais duro do que os outros para conseguir o que ele quer. Então o ímpeto humano, acho que é o principal de fazer um humano no RPG, sabe? Você entender que aquele seu personagem, ele tá vivendo aquilo de verdade. Cada segundo conta. Não que as outras raças que vivam menos não contem. Mas elas têm as outras coisas que eles não têm. Mas o que diferencia de verdade é essa garra, essa vontade de ir pra frente, sabe? Eu acho que, tipo, não é nem só a vontade de viver, né? Tipo, de você querer fazer as coisas naquele curto período de tempo. Eu acho que todas as raças que vivem pouco tem muito essa parada, porque, tipo, a passagem de tempo é muito diferente, tem um peso muito maior. Porque, tipo, mano, um dia na vida de um elfo, foda-se, tá ligado? Agora, um dia na vida de um humano, na vida de um goblin, na vida de um orc, sei lá, um orc, mano... Tem um peso muito grande aquele dia pra vida dele, tá ligado? Porque a vida dele é curta. Então, tipo, é uma importância muito grande tudo que ele faz naquele dia. Seja, tipo, sei lá, um ato heróico, seja ter um dia bom, seja comer alguma coisa gostosa, seja aprender algo novo, tá ligado? Tipo, vai ter um peso muito grande pra ele, diferente de uma raça que vive pra caralho. Tipo, um elfo que vive 700 anos, um
Um anão que vive, tipo, sei lá, até os 400, tá ligado? E Tipo, também vê a o peso- diferença. Pra falar, pode terminar. O peso do tempo é muito diferente. Isso é muito maneiro, tá ligado? E daí vem também o desejo pelo heroísmo, né? Esse desejo do heroísmo pela parte do ser humano, que é eu tenho que ser um herói, eu tenho que deixar o meu legado antes da minha morte. É muito mais comum ver um humano sendo aventureiro em trabalhos mais difíceis por causa dessa necessidade do legado. É difícil você ver aquele elfo que tem um não, eu vou ser um herói, ou um anão que fale, pô, vou ser um herói, sabe? Eles estão preocupados com as coisas dele, viver a vida boa, os anões no caso, né? Viver a vida boa, ter as minas dele, beberem uma boa cerveja, sabe? E os seres humanos não, você vai ver ele em muito mais trabalho fudido, se lascando, apanhando, morrendo, pra deixar esse legado, essa ânsia de ter um legado, né? E a gente tem um exemplo também do personagem do Tojão, né? Que é o Hugo. Que ele foi o personagem que o motivo dele existir ali era prolongar a vida dele. Que ele já era um orc, ele já começou como um orc mais velho, que estava buscando a imortalidade porque ele ia morrer e ele não queria morrer porque ele tinha um pacto com era um demônio ou era um diabo, agora não lembro. Que se, que se ele morresse, ele ia perder a alma dele, ia ficar preso em outra dimensão para sempre, e ele não queria que isso acontecesse. Então, meio que a jornada do personagem dele foi justamente querer prolongar mais a vida. E não era nenhuma questão muito assim de ele tinha medo de morrer. Ele sabia que ele ia morrer. O destino dele era morrer. Mas o objetivo dele era continuar vivendo porque ele gostava de viver. Sim. Então, o medo da morte, nesse caso, era visto de outra forma, assim. Porque ele tinha uma relação com a morte muito íntima. Ele era um personagem que matava mesmo. Ele era um personagem- general. Ele era um general. Ele era um general de um exército sanguinário mesmo. E ele era muito bom nisso, assim. Muito bom mesmo. E aí, o objetivo, ele era um coletor de almas para a entidade da arma dele, né? E aí, ele não tinha problema nenhum em matar os outros personagens, mas ele tinha muito medo da própria morte. E aí ele tinha todo até o jeito que ele lutava era um jeito meio covarde, assim, dele chegar, bate, corre, né? Andava em cima do cavalo andava pra caralho, assim, o cavalo tinha blink, né? Que era um negócio engraçado, mas era o jeito, era a mecânica que a gente tinha criado. A gente gosta de mexer muito nos personagens, então dificilmente a gente joga como o personagem vem. Sim. Aí, assim, vamos com isso, cara, com todas essas coisas, a gente vai pra parte importante, né? A morte é importante, mas o que vem dela eu acho que é o principal, que é o que fica depois, a consequência da morte, né? Seja ela tanto narrativa, tanto fora quanto dentro do jogo, né? Que é o que acontece depois, né? Meu personagem morreu, e agora? E agora que o mundo vai se desdobrar de acordo com o que aconteceu, né? Sim, é um negócio meio Full Metal Alchemist, assim, né? Do tipo, se você morrer, o mundo segue, dane-se, assim. O mundo não tá nem aí pra você. Mas mas assim, uma coisa que. A morte mecânica, a morte do personagem dentro do combate, ela é muito impactante pra como os personagens se organizam depois, né? Assim, às vezes você cometer um erro num combate, a clássica formação Fireball. Tá todo mundo junto, toma uma Fireball e todo mundo cai. E aí esse erro não vai se repetir mais, porque a formação Fireball acontece uma vez só, né? Quando você lida com a mortalidade no combate, você dá um jeito de daquilo nunca mais se repetir, né? Então a morte mecânica, tem uma consequência real que é a mudança de postura, né? E aí tem a morte narrativa também, que é depois que o meu personagem morreu, e aí, né? E aí você tinha um apego ao personagem, você construiu aquele personagem e ele morreu. E aí você tem duas opções, ou você traz ele de volta, de algum jeito, ou o personagem nunca mais volta e você começa um novo. E aí tem toda aquela questão que assim, acontece muito de seu personagem morre e aí o próximo personagem você não gosta tanto dele. Ou pior, o cara faz um parecido.
Ou é o mesmo personagem de novo, né? Tipo, O cara precisa reviver o legado, né? É o 2.0. Então, o personagem morrer é muito impactante pra como vai seguir a história depois disso, né? Então, assim, o mundo vai continuar sendo o mesmo, as coisas vão continuar as mesmas, mas o personagem morreu, e agora, né? Então, fora que, assim, a memória do personagem morrer é um negócio que nunca vai mudar, né? Assim, a gente lembra muito mais dos combates em que alguém morreu do que dos combates que a gente ganhou, assim. Ou então que a gente passou muito perto de morrer, né? Você comentou que morrer muda muito a forma de alguém jogar. Eu acho que morrer é, tipo, um ponto, assim, muito foda, porque se você precisou morrer pra mudar como você joga, meu amigo. Porque, tipo, eu mesmo, no tempo que eu jogo com o Matheus, cara, eu precisei só cair algumas vezes. Só deitar e ficar dormindinho ali no chão, eu já fiquei... Aí que tá, mas aí que Tá tá. ligado? Às vezes não, na maioria das vezes, você não precisa morrer pra aprender. Você Eu acho vendo alguém que- morrer, já te ajuda, já dá Eu isso. acho que confrontar o seu personagem com a finitude dele é a questão que faz que faz você ter medo da morte, assim. Você não precisa morrer, mas tipo, às vezes você não tem noção do que é o CA do seu personagem até você se enfiar no meio de um monte de inimigo. Que nem aconteceu aí no caso, né? Eu tanco, galera. Mas o ponto é assim, ou então um recurso, você vai economizando o recurso até chegar um momento em que você vai usar ele, e esse momento nunca chega. E aí aí você pensa, pô, deveria ter usado isso antes, ou poderia ter usado melhor esse recurso. Momentos que eu nunca esqueço na minha jornada jogando RPG. O primeiro é o Luão vindo pra mim falando, ela me cura. E eu lançando um, consigo não, hein? Não vai dar não, hein? Depois de dar Guiding Bolt com o clérigo. Depois de dar Guiding Bolt com o clérigo pra matar um bicho, aí apareceu um monte de louco. E o outro foi esse rapaz aí, que foi literalmente o 19 de CA, rapaziada. Calma aí que eu tanco. Aí simplesmente gruda 4... Qual era o nome do bicho? Ghoul, né? Juntou 4 Ghoul do meu lado me paralisando e eu lá, cê é louco. Tanquei, rapaziada. Tancou um turno e deitou no mesmo turno. Ficou lá de xereca com o resto do combate. Tanquei. Mas eu tanquei 4 Então, bichos. lidar com a mortalidade é importante, assim. E é aí que entra também o papel do mestre, né? Do mestre. Se os personagens sabem que, mesmo que eles caiam, eles não vão morrer, porque o mestre é gente fina, ele é um cara legal, perde muito Do peso. do peso. E ao mesmo tempo, o mestre ser o vilão, você ser o cara que joga contra os players, também perde muito do peso, porque aí os caras vão estar o tempo inteiro sabendo que o mestre quer matar eles. Então eu acho que o papel do mestre nesse caso é ser o narrador dos inimigos, assim. Mas ele não é nem o vilão nem o herói da história. Depende de quem você está enfrentando. E aí o mestre saber conduzir isso bem faz com que a campanha, a morte como o recurso da campanha seja um negócio muito mais interessante. Então, assim, por exemplo, você está enfrentando um bandido, geralmente o bandido não tem muito motivo para te matar. É pior das coisas pra ele. Ele só quer levar as suas coisas. Então, assim, se ele puder te nocautear de forma fácil e levar suas coisas, ele vai. E aí entra no mestre entender, mexer, manejar isso de maneira inteligente, né? Então, assim, por exemplo, o bandido, por exemplo, ele não se importa quando ele zera a vida de um adversário e o adversário tá caído. Porque o cara caído, ele tá neutralizado, ele não é um problema. Agora, por exemplo, uma bruxa é um personagem que ela vê o personagem caído e ele tá respirando, ela quer causar o máximo de trauma que ela puder. Então ela pega aquele personagem caído e ela vai tentar traumatizar os outros personagens com ele. Então faz muito mais sentido uma bruxa querer matar um cara caído do que um personagem, um bandido. E entra um pouco. Tem um pouco da regra não dita de que você não bate no personagem que cai, sabe?
É. Mas até aí depende, né, também. Uma, É que nem uma já criatura aconteceu. com fome também, se um personagem cair e ela tiver com fome, ela vai pegar o cara caído e vai embora. Ela não quer enfrentar Por os cinco exemplo, malucos. por exemplo. Por exemplo, isso é muito comum, assim. Então, assim, é muito do mestre saber o que que o vilão ali, o adversário faz, né? Que nem quando, no caso da Mantícora que matou os caras, que matou um personagem, ela simplesmente pulou no bicho, no cara, agarrou ele e foi embora. Ela ia embora com ele, tá ligado? Ela voou, então ela voou. E foi aí que aconteceu toda a questão lá. Derrubaram o cara e conseguiram salvar ele. O problema é que a mantícora também cai, né? O corpo da mantícora também ia cair. Aí ele caiu em cima do cara e ele virou Virou outra paçoca. pessoa, virou Bater de só frango. E por muito pouco os outros personagens também não viraram bater de frango. A diferença foi que eles passaram no save de Dex pra Eles desviar. conseguiram ver o que estava acontecendo, só que a parada é, nesse combate aí, tinha uma nuvem de fumaça posta por um dos personagens que não fez que ele não conseguisse ver que tinha uma mantícora caindo. Então, ele nem entendeu o que estava acontecendo, ele só sentiu. É que nem aquela cena do Donnie Darko que a gente viu, que ele tava deitado e ele nem sabia que tava caindo a turbina de avião em cima dele, tava lá, cascando o bico. Aí quando foi ver, só caiu a turbina na cabeça dele. Bum. Não, e o outro boneco só sobreviveu porque ele era bárbaro, velho. É verdade. É. Só por causa disso. Porque ele também não viu e tomou. Outra parada é mais uma consequência, né? Que já volta também na situação do Raiz de Lila, que a gente já deve ter comentado já aqui em outro episódio, mas eu não lembro, então vou recontar. Que é, após a morte do Raiz de Lila, ele era filho de nobre, e a guilda era uma guilda que estava em ascensão ainda, não tinha começado há muito tempo. Ela tava tentando um Sim, lugar de é. respeito na cidade. Sim. E aí, por causa disso, ela foi culpada pela morte do moleque, e todos os nobres da cidade se voltaram contra a guilda, querendo acabar com ela. O que resultou em a guilda ter que estar fazendo os trabalhos dele, tentar arrecadar dinheiro na ilegalidade. Entre algumas aspas, né? Eles ainda pegavam, mas ninguém podia saber que eles estavam agindo. Ela tinha sido parada. Se desenrolou. Essa mesa, ela acabou, mas ela tinha muitas chances assim, ela acabou por motivos de falta de tempo, problema todo do manejamento da mesa. Mas existia muitas chances dela simplesmente acabar com tudo acabando. Sim. Tinha uma chance enorme disso acontecer, né? A história não ia ter um final feliz, ia ser um final curto, ia ser um final bem ruim, onde todo mundo provavelmente ia ser executado. Teve aventureiro executado. A guilda teria sido dissolvida pelos nobres da cidade. E aconteceu, sim, de um dos personagens ser executado, né? Foi A Bárbara. a Bárbara. Então a Bárbara, que era a Bárbara, não, Bárbara. Que era da personagem da Ingrid. Não era Bárbara o nome dela. Era Bárbara. Não era, pô. Tá, tudo bem. Pô, mas isso não entra Não muda. entra no caso. Era a Ag. Ah, é verdade, era a Ag, perdão, é verdade. Isso. E aí ela. Mas não entra em questão. Mas o ponto é que ela foi executada em praça pública. Então, assim, não só a morte dos personagens jogáveis, mas a morte no caso dela, ela já era porque a mesa já tinha acabado, né? Ela era um NPC, entre aspas, assim, né? Mas o outro personagem morrer, um personagem que não é um player morrer, também é algo que causa consequências, né? Então, e também é um ponto que tem que ser importante, assim. Porque eu sou muito contra a ideia de usar a morte como um recurso qualquer, assim, tipo, não, beleza, não tô mais usando ele morre. A morte de um personagem precisa ser importante, mesmo que o personagem não seja tão importante. Então, por exemplo, teve o caso na campanha grandona que a gente tinha, do filho de um cara morrer lá, do filho do sumo sacerdote morrer lá, por exemplo. E aí causou um puta de um rebuliço político na cidade e tal. E aí depois o sumo sacerdote veio a morrer também, né? De uma maneira bem interessante. Bem engraçada, inclusive. Mas assim, quando um personagem que tem algum apelo narrativo, ou não, assim, às vezes ele morre como uma forma de contar uma história, tem que ir pra frente isso, assim, ele não pode só morrer. Porque assim, ele morreu de velho, assim, tudo bem. Se ele morreu de velho, pô, foi interessante e tal, ele ter morrido e tal.
E o confronto com a mortalidade dos personagens, dos outros personagens também é importante. Por exemplo, no caso, ainda nessa campanha longa que a gente jogou. Quanto tempo? Foi tipo 5 anos. 5 anos. Então, e teve o caso do ataque dos orcs à cidade lá. E aí, tipo, morreu um monte de gente, assim. Foi um ataque extremamente violento mesmo. E teve o caso do Bruno, né? Que era o taverneiro, que ele não morreu. Mas ele perdeu a mobilidade, ele perdeu uma perna. Perdeu perna, é. E teve o caso do Pé Sujo, que perdeu a esposa dele e tal. E aí, era um outro personagem, assim. Eram personagens que os jogadores tinham carinho. E assim, encontrar a mortalidade, a finitude desses personagens foi impactante pra caramba, assim, a ponto de quando o Léo voltou da morte, que ele passou aquele tempo inteiro lá, uma das coisas que ele fez foi recuperar o pé do Bruno, que ele tinha perdido. Teve o processo de luto do Pé Sujo, que foi importante pra história, porque ele tava se desgastando demais, ajudando as outras pessoas, como se fosse uma forma dele trazer a esposa dele de volta, que era a única pessoa que limpava a estalagem dele. É muito engraçada a história. O Pé Sujo era porque a estalagem era extremamente imunda, exceto os quartos. Os quartos eram muito cuidados, assim, porque era a esposa dele que cuidava. E aí, tipo, no momento que ela morre, ele entra nesse processo de luto. E aí a reconstrução da cidade também vem com a reconstrução dos personagens, assim. O recurso a morte como recurso narrativo é muito importante, e se você souber usar, ela envolve a narrativa de um jeito muito, muito bom, assim mesmo, assim. O peso da coisa, a tristeza que vem com a morte dos personagens, ela também é um recurso de imersão, né? A morte não pode ser só. O personagem morrer não pode ser só uma coisa simples, assim. Teve a nossa outra campanha de Adventures League também, que teve o ataque à cidade, aí alguns NPC morreram, né? Sim. Ah, mas você tá falando da recente, né? Daqui tinha o. Como é? Daqui tinha o gato. Aqui tinha o gato, né? Sim. Então, mas também teve o impacto da morte desse personagem, é que a gente não teve tempo pra seguir com isso pra frente. Mas de qualquer forma. Consequências. A consequência da morte é um negócio assim que não pode ser deixado de lado, né? A consequência da mortalidade também, né? Uhum. Pior que eu tinha outro exemplo pra dar de consequência de morte de personagem, mas agora até me escapou. Ah, não era isso não, na verdade. É sobre a consequência que eu tava falando, só um throwback aqui. Que era sobre o mestre, né? Que é até ruim pra como os players, os jogadores vão ter essa experiência da morte, a antagonização, né, do mestre que eu tava falando. Querendo ou não antagonizar ele, vai fazer a experiência da morte ser ruim. Toda aquela a visão na hora do combate vai ser, como é que eu posso falar, desgastada, mas isso vai se seguir até para outras coisas que não são só do combate. Tipo, você vai perder a confiança de que o mestre tá, tipo, jogando pra todo mundo. Você vai começar a achar que, cara, tá jogando só pra ele, jogando pra matar a gente. E aí, pô, fora do combate, você também vai ficar super paranoico. Tipo, eu posso fazer isso? Aí o cara, você pode tentar. E o que mais tem no Reddit é a história de mestre pau no cu fazendo isso aí. É o que mais que tá querendo matar os caras até fora de combate, por qualquer besteira. Tipo, você abriu essa porta errada, você vai tomar uma flechada com veneno que dá 10 D12 de dano por turno. Se você não passar num CD de Constituição 23. Umas paradas assim. Se você for mexer com isso aí, se você não passar num save, você vai tomar uma porrada de dano. Você vai escorregar, quebrar a cabeça e morrer. Vai quebrar bacia. Ou então limitar o personagem, os personagens de outra forma, tipo, você não pode fazer isso porque você vai ser preso, mas assim, isso nunca tinha sido construído antes como o standard, né? O standard. Que nem a gente jogava numa campanha que o uso de magia era extremamente restrito. Então, quando dava pra usar magia de forma irrestrita, a galera escaralhava. Mas eles sabiam que se eles usassem de maneira irrestrita, num lugar que é restrito, eles seriam fortemente punidos. Mas isso tava no standard. Não era
Não era. Não era quebrando regra, nem Não tirando era regra da bunda. o mestre não gostando da situação. Mas eu acho que o mestre, quando antagoniza, ele é ruim, mas o contrário também é verdade. Assim, quando o mestre não antagoniza, quando o mestre é. Não, muito com certeza. amigo. E aí entra naquela questão da espiral de morte que a gente tava falando em off aqui. Aham, é. Que o ponto da espiral de morte pra quem não conhece a espiral de morte, como eu sou explicador oficial do podcast, a espiral de morte Liga pra mim, ai. quando um personagem cai, ou o personagem tá prestes a cair num combate, e aí manter ele vivo vira a questão número 1. Só que toda vez que você gasta um recurso pra manter esse personagem vivo, os outros personagens estão mais perto de morrer, ou aquele personagem também tá mais perto de morrer. E aí o que acontece? Vira uma espiral mesmo, assim. Você começa uma espiral que vai na direção da morte, de um TPK ou da morte de um personagem. Mas o ponto é, toda vez que você vai gastar um recurso, aquele personagem, ou alguém vai estar mais perto de morrer, e aí você começa a perder o controle do combate por causa disso. Só que aí que tá. Aí nesse caso existem os dois tipos de mestre, que é o mestre que é amigo dos players, demais, assim. É que eu acho assim, eu acho que o mestre não tem que antagonizar, o mestre tá contando uma história junto com a galera. Só que o mestre ele não pode ser nem bom nem mal. O que vai dizer se ele é bom ou mal é o personagem que ele tá. São os personagens que ele tá colocando no tabuleiro ali. Então, assim, se o cara é muito gente fina, você sabe que por mais que crie uma espiral de morte ali, em algum momento, quando alguém tiver prestes a morrer, o mestre vai colocar a mãozinha dele ali e vai atrapalhar e ninguém morre. Ou se o cara é vilão, o mestre é o vilão, você sabe que se o mestre que ele vai colocar a mão ali pra piorar tudo, e aí às vezes é melhor deixar o cara de lado e continuar o combate pra tentar ganhar do que salvar o cara. Então, os dois pontos são importantes. O mestre ele não é imparcial, é óbvio que ele não é imparcial, que nem eu jogo para os meus monstros ganharem. Porém, eu vibro muito também quando os players estão fazendo uma parada muito foda, assim. Um dos combates mais legais que eu fiz, foi um combate que tinha uma espiral de morte muito complicada de lidar, que era o combate da bruxa, da Night Hag lá, que quando o personagem caía 0 pontos de vida, ele acordava. E aí não tinha como você controlar isso, porque assim, se o personagem caísse, ele acordava, ele caía a 0 pontos de vida e ele entrava fazia o save de morte lá, mas fora do combate não tinha como você interagir com ele, porque os personagens estavam numa espécie de sonho, eles estavam o sonho era tipo um plano que ela conseguia acessar. E aí não tinha como salvar o personagem do lado de fora. Se o personagem caísse, ele morria, assim, basicamente ele tava a própria sorte. E aí a gente fazendo save de morte. Isso é uma dica muito legal, assim, pra mestre que quer dar mais impacto pro save de morte. É você fazer o save de morte pro GM. Em off. Só em off. Mas o jogador faz o save de morte dele pra você ver. No caso só de você jogar na vida real, que não tem como você fazer isso, você rola o dado só pro mestre ver de alguma forma aí que você dê um jeito. Se o mestre tiver escudo, rola dentro do escudo do mestre, sei lá. Mas assim, é legal o player ver o que tá acontecendo, o player que tá fazendo save, e o mestre também, os outros não. E aí fica naquela coisa da reação, né? Fica a reação do cara, você quer saber o que aconteceu pela reação dele. E aí, bem conversado, é muito legal isso, assim, de verdade. A tensão da morte é muito importante pra como a mesa corre. E aí, assim, aconteceu as duas coisas, né? A gente tinha uma espiral de morte muito absurda, que era se o cara cair, fudeu. Mas também teve o caso do Hugo dando 200 e poucos de dano no adversário, trivializando o combate, né? Que aí, no caso, é o problema da morte da bruxa aí, pau no cu dela. Então, exatamente. Mas eu acho que essa é a parada, assim, o papel ideal do mestre, ele não tá do lado de ninguém, assim, mas ele ser um jogador também, assim. Ele quer que a história continue, porque não adianta nada você ter um brinquedo muito legal se ninguém vai brincar com ele, né? Se só você vai brincar com ele. Então, o mestre, ele tem que ser o cara que ele corre a mesa,
mas o brinquedo que ele tá criando ali também tem que ser legal e real, né? Então não adianta nada também você ser. Eu quero que a mesa continue, então sempre que alguém for morrer, ou pelo menos algumas vezes. Eu nunca fiz isso, assim, de verdade, a galera que joga comigo sabe. Que eu nunca. A única vez, assim, que eu dei É de chá. uma colher de chá foi na primeira sessão que os caras caíram, tava nível 1. Eles bateram nos lobos e os lobos foram embora, assim. Porque o lobo ia dar um TPK, porque eles fizeram muita cagada. E aí ia acontecer um TPK. Foi a única vez que eu inventei uma desculpa para os personagens ir embora, mas eu nunca mais fiz isso. E assim, ficou muito claro o que eu fiz. Eu falei assim, ó, vocês não morreram agora porque eu quis que vocês não morreram. Mas eu nunca fiz isso de interferir na morte. Eu deixo a coisa rolar. E dói pra caralho, assim. Tem vezes que eu não quero matar o personagem mesmo, assim, mas é o que o vilão faria e eu não posso. Eu não posso quebrar essa regra, né? Eles precisam confiar em mim. Né? Então, assim, eu quebraria a confiança deles se eu fizesse isso. Sim. Cara, o Matheus, ele é um mestre muito imparcial. Mas, Matheus, teve um outro momento que você salvou um personagem. Quando foi? A gente tava num esgoto, velho. E tinha um Eu não Burning lembro. Hands acontecendo. Ah, é verdade. É verdade. Mas aí foi uma mesa completamente X. Foi uma mesa. Só- Na verdade, era uma só- mesa pra testar. Era uma mesa pra Mas testar. mesmo assim, velho, mesmo assim, foi muito engraçado. Foi engraçado, que ele morreria direto por um dano aliado. E aí foi aí que surgiu até o apelido do Keno Filho. Mas foi a outra vez que eu salvei. Mas assim, a galera quando joga a minha mesa, eu gosto muito de mestrar de verdade. Eu falei isso várias vezes, mas é que assim, até pra mim às vezes é meio esquisito, porque eu não acho legal ser um jogador normal, assim. Eu não gosto de verdade de fazer o personagemzinho e ficar esperando o meu turno pra jogar, né? E assim, pra mim, eu acho que assim, só eu consigo jogar a mesa que eu gosto de jogar. Então, é um negócio bem. Graças do meu a Deus a gente ego. tem esse cara, velho. Graças a Deus. Então, Senão assim, ninguém ia jogar. Porque senão não ia ter RPG, né? Não ia ter Os caras RPG. aqui é tudo player, os caras que gostam de ficar. Gostam de matar. A gente tem esse cara que gosta de ter o controle das coisas. Graças a Deus a gente tem esse cara, velho. Sim, Senão- mas eu acho assim que eu tenho eu devo alguma coisa aos jogadores, assim, quando eu tô fazendo isso. Porque se eu ficar botando muito a mão nas coisas, mano, eu não. Até quando eu vou usar. Assim, a gente usa muito herói também, às vezes. Assim. O herói é um recurso narrativo. O herói é aquele. É o personagem que o mestre faz. Que ele vai. Ele é um. Ele é quase um player. Só que ele tem muito mais recursos que os outros players não têm. Ele faz coisas que os outros players não conseguiriam fazer. E aí, quando eu uso o herói, eu nunca coloco ele em combate, a menos que ele vá entrar num combate e fazer algo que os outros jogadores não conseguiriam fazer. Mas eu acabo usando isso e mostrando assim que até no caso dos heróis, eles podem simplesmente ir pro caralho ali e morrer. Então a morte é uma questão de fidelidade do mestre com a campanha também, assim, do mestre com os jogadores. Todo mundo tem que estar prestes a morrer. Né? Sim, todo mundo tem que morrer. Inclusive também teve o último vilão, o Gormon, que eu lembro muito até do nome dele, que era o Lichzão que saía do sarcófago dele lá, que ele dava Power Word Kill todo turno, basicamente. Era simplesmente, ele apontava pra alguém morreria. E ninguém morreu nesse combate, foi incrível. Mas assim, Counter Spell, porra, caralho, rufando, Counter Spell, ainda bem que eu tava com os Spell Slot, mas era Counter Spell infinito. Não, e fora que teve também que ele tinha que escolher alguém pra atacar, e aí, tipo, a gente deu muita sorte no geral, assim, teve o caso do personagem do Luão, que ele tinha 2 de vida, se eu não me engano, a mais do que o limite pra morrer. Foram várias questões. Detalhe. Foi tudo É assim, e foi a parada que, tipo assim,
2 ou foi 3 sessões antes, eu peguei o simulacro, que é um bagulho que eu já vinha falando, ó, mano, desde o começo da campanha eu falava, não, vou fazer um simulacro, porque o simulacro era pra poder eu fazer o simulacro do Tojão, pra quando ele morresse, ele poder voltar ao corpo dele quando era mais novo. Só que ele desistiu da ideia, mas eu não desisti do simulacro. Aí 3 sessões antes eu peguei, não, mentira, não, mentira, falei merda. Era o clone, era o clone. Foi o clone, na real. Foi 3 sessões onde eu peguei o clone. Foi o clone. E aí, tipo, 3 sessões onde eu peguei o clone e eu só consegui bater e dar dano. E ficar dando o counter spell no bicho porque eu fiz o clone. Porque senão eu não conseguiria ter feito isso. Não, o que você fez foi o simulacro. O clone é uma spell de nono círculo. Não, pô. É assim. E como é que eu tinha essa porra? Você tinha o simulacro, que lembra que você até pegou neve no domínio de Morbrook? Mas como é que eu tinha um clone? Pra fazer ele. É o simulacro, pô. O simulacro é o clone? É, Não, eu confundi. Eu troquei. O clone é o que quando você morre, você renasce de novo. O simulacro é a cópia, né? Eu confundo as duas magias, que o nome é muito visível. Não, parece que elas fazem a mesma coisa, né? Não, mas eu tinha um simulacro que era a minha cópia. Aí eu só consegui por causa da cópia. Porque aí eu conseguia, com a minha ação, dar o counter spell e com o simulacro dar a magia pra bater no bicho. E aí, tipo, continuando aqui, acho que a última parte importante a comentar sobre é a parte a gente encostou um pouco ali no começo, um pouquinho mais cedo, a gente não foi a fundo, que é a ressurreição, né? É verdade, trazer o personagem de volta. Tal qual uma Fênix e esse podcast aqui. A gente. Foi um bom tempo a gente começar, porque, né? E também é o último tópico aqui que foi a gente. A gente morreu e tá aqui de novo. Sim. E aí, ressurreição sendo como aí, recurso. Mais uma vez pelo Thiago aí. Se você quiser patrocinar o podcast, tá mostrando outros patrocinadores aí também. Quem quiser patrocinar, tamo junto. Patrocinar, manda Manda no meu Pix. Depois eu passo o Pix. Manda na página Sapleituras. Manda lá, rapaziada. No Instagram. Tem o YouTube, tem na Twitch que abre live uma vez na vida. Entra na morte. Toma mais uma vez o tema. Caralho, fazer que nem uma ampulheta do filme do super-herói. Só tem mais uma hora de vida. Mas assim, eu acho que é um consenso aqui, né, pra todo mundo, que a gente não gosta de ressurreição, né? A gente não é legal. A gente não tá fechadão, não. Óbvio que tem essas exceções, né? Que é a ressurreição como aquele elemento lá narrativo. Mas não é legal, né? Não é maneiro. Eu acho que é uma das coisas que mais pecam em um monte de coisa, assim, de história, é quando o personagem parece que morreu e não morreu. A mídia, né? Então, até mídia, né? Então, sim. E aí, eu assim, o personagem morrer é importante, velho. Galera, se você matou um personagem, deixa ele morto, por favor. Não volta. Mas aí também dá aí o contexto de que é a ressurreição depois que o personagem morre por um tempo. Por exemplo, se tá o combate, o personagem morreu e você pode caçar Revivify, caça Revivify. Não, beleza, tudo bem. Beleza. É no sentido de morreu e passou um tempo e não tem como não vamos falar uma besteira dessa, mas assim, se o personagem vai morrer e você pode ressuscitar ele, ressuscita. Vai fundo. A gente tá falando daquelas loucuras, tipo, ele morreu. Aí lá vai, tipo, o cara tirar uma explicação da bunda de por que ele morreu ou por que ele ressuscitou. Isso, ou então o player mata o personagem dele e aí ele fala, puta que pariu, mano, vamos dar um jeito de reviver o cara. Se você não tiver um plot hook pra isso, assim, um recurso narrativo muito legal pra colocar o personagem, pra colocar a história pra correr em volta dessa ressurreição, deixa o cara morto. Faz outra ficha, tanto faz, assim. Ou então o NPC morreu de uma maneira... foda, assim, nossa, legal. Ele continua morto. Tudo bem, não volta depois. Mas ele é o herói, não sei o que, dane-se, morreu. Acabou, vida que segue. Morrer tem que ser um negócio impactante e ressuscitar também. Uma outra coisa que eu lembrei de morte foi o caso do Dracolite. Lembra do Dracolite? Sim, lembro. Cara, o personagem não morrer é terrível, velho. Esse caso do Dracolite era simplesmente assim. Tem um culto lá, o culto do dragão, que eles
caçam cadáver de dragão pra ressuscitar e ter um exército de Dracolite. Ressuscitar não, né? Fazer um Dracolite que é uma versão ruim pro dragão em vários níveis, assim, porque o dragão é uma criatura extremamente Egocêntrico. egocêntrica, né? E aí ele tá preso num cadáver pútrido e ele tá a serviço de alguém que ele vê como inferior e ele não poder fazer nada é completamente terrível pra ele, assim. E aí tinha esses dragões de prata, né? E aí que eles eram tipo o símbolo da justiça e da altivez, assim, no reino. E aí os personagens eles foram se depararam com o Dracolite de prata lá, que era o Vaar Merix, né? E aí, tipo, cara, o combate foi incrível, porque eles estavam lutando contra o Dracolite, mas eles queriam libertar ele, não queriam só Derrotar. derrotar ele, assim. Porque seria um alívio pra ele morrer, porque ele tava... os caras estavam fazendo um ritual pra transformar ele em Dracolite, e tipo, foi um combate de um turno, né? Porque vocês tinham um turno pra agir, porque o dragão ia baforar gelo e vocês iam morrer. Não tinha como batalhar, mas ao mesmo tempo vocês tinham que impedir o ritual de se concretizar, porque caso o ritual se concretizasse, o dragão tava fadado à não morte, né? E a batalha em si, né, nem foi simbólica, porque não era tanto quanto o Dracolite, né? A gente tava batendo, tentou dar dano em quem tava fazendo o ritual. A gente tá tentando impedir o ritual no meio, né? A gente chegou no meio do bagulho. Então a nossa não era nem tanto matar ele, mas impedir que acontecesse. Porque assim que ele fosse completo e ganhasse o controle do corpo do Dracolite, a gente tinha ele pro caralho. Então, foi essa... E tá aí, essa foi mais uma vez em que todo o conceito da morte impactava porque tinha isso, mas um dos personagens, no caso meu, ele era um draconato e ele tinha muito envolvimento sentimental, não direto, mas sentimental com o dragão e com origens de dragão, que ele se sentia mal com toda a situação, ele ficava verdadeiramente mal, assim, ver o que tava acontecendo e, porra... Tanto que quando ele fez questão de matar o bicho, ele fez questão de tirar o bicho daquela miséria que ele ia viver. Tipo, de que eles chegou a ter um outro também, que ele tinha a filactéria, a gente quebrou no ato. Assim que a gente pegou, a gente podia ter tido um Dracolite, e eu não deixei. Todo mundo ficou falando assim, Dracolite muito legal, quebrei. Não ia deixar, porque a morte era importante pra ele, né? Pro dragão como uma criatura, né? Pra natureza dele. Sim. Mas, assim... eu acho não, né? A gente concorda aqui que, assim, não, nada contra a ressurreição. Eu penso que essas ressurreições, pelo menos pro D&D, mais fodas, elas são um pouco problemáticas. Assim, mas é que aquilo, né? Tudo level alto já vai pro caralho, né? Tudo os caralho é level alto. Tudo já questão de magia. Tudo já foi pro caralho. Eu concordo das magias tipo Revivify ou aquela outra que revive depois de 10 anos. Não, até 10 anos. Até 10 anos, né? A segunda, que são 3. E a outra é a True Revival, que é só foda-se, você traz o cara. E tem Reincarnate também, que faz o personagem reencarnar em outro corpo também. Acho que essa aí nem tá tão problemática, não, porque essa aí você pode dar uma história nova, você pode reconstruir a morte do personagem numa nova vida, né? Então é um jeito de você trazer ele, mas não de maneira literal. Mas aqui você... vou pegar aqui o personagem e trazer de volta. Tem uma ideia muito boa, né? De trazer um personagem, mas quando você olha isso na questão de player, pra reviver player, aí dá uma pegada, sabe? Porque a partir daí perdeu, tá ligado? A importância. Se você revive muito os jogadores toda hora, meio que morrer não importa mais. Meio que foda-se. E assim, óbvio que vou até puxar uma colinha aqui. Eu não acho que pra um player de nível alto, como é que eu posso dizer? O que precisa pra fazer esse feitiço, o True Resurrection, é uma coisa difícil. Porque, vamos lá, só pegando aqui uma cola. O componente pra você fazer isso é um pouco de água benta e diamante, que precisa de pelo menos 25 mil moedas de ouro.
Cara, É por bem mais caro que. ainda, hein? É caro, eu concordo que é caro. Mas se você pensar que é nível 9, um bagulho de necromancia nível 9, você vai pegar isso nível 18, cara, sinceramente, aventureiro 17, nível eu acho. 18, 17. é 17. Nível 17, ou se eles for atrás de um dragão, juntar tipo 4 ou 5, eles batem no dragão, viado. O dragão tá cheio de tesouro. Sim, Eles pegam essa porra e traz o cara de volta. eu também não acho que seja tão problemático assim para um nível alto. E assim, é uma coisa, é um negócio meio sem limite, né? É. Então, torna a coisa menos sem graça. E assim, o que acontece muito em campanha é ter o NPC que faz isso, é o clérigo da cidade, por exemplo. Que Uhum. ele revive um cadáver e tal. Só que, pô, cara, eu não gosto eu sempre. A gente. Um tema que a gente sempre mantém na mesa é a questão do ciclo da vida, né? E Ciclo o natural. cara morrer. A menos que, no caso do Léo, por exemplo, que era uma questão mais de resolver um problema, morrer faz parte, né? Então, se o cara voltar, precisa ter um bom motivo, precisa ser bem contado e tal, para não perder o medo de morrer. Porque, por exemplo, se os caras não tivessem medo de morrer, a sessão do Dracolite, por exemplo, não teria sido nada. Se eles soubessem que nada ia acontecer com eles, e eles conseguiriam impedir o ritual de acontecer, não teria a emoção que teve. Mano, foi uma emoção do caralho. A gente criou, teve até a Margrive Walk, né? Que foi os caras indo em direção à morte. Eles sabiam que Sempre. não tinha como ganhar o negócio. Eles sabiam que eles não conseguiam enfrentar. Então a ideia era tentar enfrentar e se desse certo, beleza. Se não desse certo, a gente ia embora e sobrevivia do jeito que desse. Sim. Então, tem todo. A morte, ela tem que ser um medo. Quando ela deixa de ser um medo, perde um recurso muito forte da história, que é o apego que você tem à vida do personagem. E outra coisa também, ainda sobre a True Resurrection, é que um personagem de nível 18 dificilmente vai morrer. Nem sincero, Nossa assim. senhora, nossa. Dificilmente ele vai morrer. Isso aí é só um negócio pra se caso você seja muito ruim e morrer, o cara vai lá, um clérigo, um druida da sua party e fala: pô, mano, volta aí, velho. Só levanta aí, sabe? É claro que a magia tem as suas restrições, né? Que a criatura não pode ter morrido há mais de 200 anos. Eu não Nossa, sabia disso. Eu é não um sabia problema. disso. Nossa, que problemão. Mas beleza. E também ela não pode ter morrido de velhice. Aí nesse caso, provavelmente só Reincarnation que traria, né, o bicho de volta pra outra vida. Mas mesmo assim, sinceramente, eu não acho que ela vai. Isso mudaria a facilidade que a aventureira nível 17, nível 18 teria em encontrar um diamante de 25 mil peças de ouro e fazer o negócio. Sabe? Nem é tão grande assim, porque diamante vale pra caralho. Sim. Ah, acho que tem algo ainda a adicionar sobre essa ressurreição, como. Cara, acho que não. Eu acho que é importante que os seus personagens se mantenham vivos. Eu acho que gastar recursos para se manter vivo é melhor. E o mestre também tem que fazer, tem que ser. Ele tem que fazer o duro trabalho de matar quando tem que matar. Tem que ser assassino, tem que botar pra foder mesmo. Tem que botar pra fuder, tem que jogar O contra mestre poder o tempo interpreta as todo. consequências do mundo e a morte é uma consequência, então tem que ter. Tá lá. Tem que Exatamente. ter. Né? Tem que botar lá dentro. Bom, Mecanicamente falando. mecanicamente falando, é verdade. In game. Tem que Ninguém, botar lá ninguém. dentro. In game. Eu acho que a gente finaliza. Acho que toda essa questão da morte, né? Pelo episódio de hoje. Alguém tem alguma consideração final? Gostaria de dar? Segura temporada aí vindo forte. Não sabemos quantos episódios vão ter, mas vai ter Olha, episódio aí. A vai gente ter já tem pelo menos. pauta, a pauta quente. Pauta quente chegando. Pauta chegando, Falta torando. pauta Pauta torando. torando, vindo forte aí. Assim, eu chuto, assim, pelo que eu tenho anotado aqui, dá pra fazer uns 3. Sim, mas Dá pra rolar uns 3 aí, mas depende da gente. O que não falta é pauta. É. Pauta quente. O problema é a gente. O problema é mais nós mesmo.
O problema é a O gente. problema é a gente e a falta de dinheiro também. Então, se você quiser financiar o podcast, Caralho, os caras. não tem Catarse, não tem nada mais. Tem nada. Tem Vê nada. aí, sei lá. Tem Pix. Então fala com nós aí se quiser passar um valor aí, a gente manda o Pix. É isso. É porque é foda, querendo ou não, a gente trabalha aqui, o bagulho é louco. Dá trabalho, o Vitral desenha e. Qualquer Inclusive, coisa- toda esse desenho que tem agora, inclusive da temporada passada, foi todo o Vitral que fez aí, cobrando um total de R$0. Só pelo Missões hobby. abertas aí, se quiser me contratar também, aceito. Tô precisando de dinheiro. É verdade. Coisa, vocês acessam as redes que ele vai deixar aí na descrição, tal, bonitinho. Inclusive, se E possível, não bota minha na rede Twitch? social, não. Se eu ficar famoso, provavelmente eu vou deixar a fama subir pela cabeça. Eu sou doido pra fama subir pela cabeça, sou doido pra ficar rico e humilhar pobre. Eu sou louco. Eu queria muito. Se eu sou pobre, se eu ficar rico, eu vou humilhar pobre. Eu tô avisando. Eu vou Os deixar moderadores do top 10 coisas que eu faria se eu ficasse rico. É esquecer de quem me ajudou, deixar a fama subir pra cabeça. Humilhar quem não acreditou em mim, humilhar quem acreditou em mim. Nossa, então não Humilhar se fosse possível. pobre, humilhar pobre. Se for mais pobre que eu tenho que comprar um carro do ano. Você é pobre. Vender pobre. curso, vender curso. Vender também. curso. Se eu ficar, às vezes eu vendo curso. Se eu ficar famoso, eu vendo curso. Vender Então, curso de como ficar famoso. Preferência, eu não boto minha rede social aí, se possível. Mas é isso aí, logo sai o nosso curso de RPG aí. Mas Curso sobre Caralho, curso de vai ser bom. RPG. Sobre Vai sair ajuda aí, forte. ó, acessa as redes do Vitral, provavelmente na Twitch dele, ou na minha, se vocês quiserem. Tem o Pixzinho lá, então só mandar o Pix, qualquer coisa eu repasso pra ele. Qualquer coisa entre em contato também nos comentários aí. Fala, manda o Pix aí. Tipo, Então, aí nós resolve essa fita aí. mas se não quiser dar dinheiro também, não precisa dar, não tem problema Aqui nenhum. é o hobby, é pelo A hobby. gente, pelo não hobby. tá, a gente não tá mendigando, a gente não tá mendigando, mas a gente tá mendigando sim, é nóis aí. Preciso E aí, sim, me gente? pague agora, quero dinheiro. Como a gente ficou muito tempo sem lançar episódio, os patrocinadores todos acabaram. Sumiram, não Muito tem mais triste. patrocinador nenhum. E é isso. Eu a mãe do espero Matheus não vocês. quer mais pagar o podcast, aí estamos sem patrocinador, mas aí qualquer É coisa. verdade. Mas tem um patrocinador, o patrocinador do José? Loja de Varas Limeto. É verdade. E também a loja de modificação de carros do Thomas. Não, Thomas turbando seu carro. É o Thomas Errou, tunando. né? É o Thomas tunando. Thomas turbando o carro. Tá masturbando. E também a pizzaria do José, que fica lá em Diadema. Puta que pariu. Foda. Essa, infelizmente, a gente não tem nenhum Se patrocínio. eu tivesse dela, o mas, patrocínio do putz, se tiver- José, mano, nossa, eu nem Nossa. queria mais nada, já tava feliz já da vida. José, manda o É. Pix aí pro Matheus. que ele pode Manda Manda. o Pix pro Matheus, só ele mora em Diadema. Gratuito aí o ad aí. Gratuito do ódio do José. Não, o José merece, velho. Ele merece. Pizza boa da porra. Mas é Bom. isso. Brincadeiras à parte e questões financeiras à parte, a gente voltou, não sabemos até quando, mas tal qual uma Fênix. E tal qual o player que morreu e o mestre deixa reviver à toa. Eu Exatamente. Só espero. pra- Não, pode falar. Não, eu ia finalizar. Pode terminar aí. Não, terminar. finaliza aí. Não, mas até finalizar você não vai falar mais também, nada. Vai finalizar também. Aí você vai finalizar? Pois eu não, finalizo, aí você finaliza. finaliza. Vou não finalizar. Não, beleza mais aí. então. Vai, Deixa eu finalizar também. Não, Deixa, você não pode não. Não. Agora eu esqueci o que eu ia falar. Então só vou finalizar aqui e acabou. Espero vocês no próximo episódio. Não garanto que vai ser mais ou menos interessante que esse, só garanto que vai ter um assunto, né? É isso. Fiquem bem. E digo Nos vemos mais, na próxima. terão palavras no próximo episódio. Palavras serão ditas. Com certeza. O próximo episódio será sobre RPG, viu? Um O beijo. nosso único compromisso é falar merda. Com certeza. Falou! Verdade. E é isso. É nóis. Valeu! Opa.